moral. O que é isso? Será que de fato existe? Ou é apenas mimimi de alguns funcionários? Eu sou Silvana Barbosa e você está no canal Aloxi. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário, assim você vai estar recebendo os nossos vídeos e contribuindo para que os vídeos fiquem cada vez mais interessantes. Então vamos lá, o que é assédio moral? Assédio sexual, penso que é mais conhecido entre as pessoas. As mulheres estão aí lutando pelos seus direitos e colocando aquilo que elas não querem passar. O assédio moral, ele é uma forma de agressão dentro do trabalho. Eu vou estar lendo aquilo que eu encontrei de um site da PUC, que eu acho que é bem interessante, a gente consegue, a partir daí, fazer alguns comentários. Então, vamos lá. Assédio moral é toda conduta praticada pelo empregador. Então, para ter assédio moral, é o empregador que faz, seja ele o chefe ou um superior hierárquico, ou também pelo um colega de trabalho, que vise a tornar o ambiente do trabalho insuportável. Então existe aí uma intencionalidade, então acho que é isso que tem que ser uma das coisas para ficar bem claro e bem frisado. O assédio moral tem uma intenção clara de alguém sobre a outra pessoa. Como que ela faz? Então, continuando, por meio de ações repetitivas que atinjam a moral, a dignidade e a autoestima do trabalhador. Então é alguma coisa que se repete várias vezes. Vamos pensar então, se a gente conseguisse fazer um paralelo, como o bullying lá com a criança, né, um fato que se repete entre o agressor e o agredido, com o objetivo de humilhar. O assédio moral vai ser isso, é alguma situação que se repete várias vezes com a intenção de humilhar, sem qualquer motivo que lhe cause, apenas com o intuito de fazê-lo pedir demissão, né? Então é uma forma da pessoa ficar tão incomodada que ela vai acabar saindo do trabalho. Pode acarretar danos físicos, psicológicos e morais a esse trabalhador, exatamente como acontece com o bullying. A pessoa vai repetindo a agressão várias vezes até que o agredido começa a ficar fragilizado emocionalmente, e essa fragilidade vai alterar todo o seu processo de trabalho. Além disso, uma das formas de assediar moralmente o empregado é a sutileza com que o superior hierárquico promove as humilhações. Então não é uma coisa escrachada, onde qualquer um consegue identificar. É uma coisa assim bem velada, mas que ela existe. Ela existe e ela vai estar ali minando as relações. Pode ser através de brincadeiras, né? Repetindo aqui o texto. As brincadeiras, os rebaixamentos, pois sendo velado é mais difícil do empregado se defender. Então, para você identificar esse assédio moral, ele não é tão fácil e tão simples, porque a pessoa pode falar: ah, foi brincadeira, ah, eu não tive a intenção, ah, isso é coisa da sua cabeça, você tá vendo coisa que não existe. E aí a pessoa que já está fragilizada, ela começa a pensar: será que realmente eu tô, né, tão fora, né, de sintonia? Então o assédio moral, ele passa por aí. Dentro das nossas escolas, você já vivenciou, né? Comenta aqui embaixo, qual foi a atitude que te fizeram, ou que fazem, ou que você viu com a outra pessoa passar por assédio moral, né? A pessoa que passou por assédio, ela saiu ou ela foi atrás dos seus direitos? Porque existe uma legislação, né? Ninguém é obrigado a passar por isso. O Brasil, ele foi durante muito tempo um país escravocrata. E como país escravocrata, nós temos dentro da cultura de trabalho uma relação de submissão muito grande. Muitas vezes o trabalhador, ele não percebe que para ele trabalhar naquele determinado lugar, ele não tem que passar por humilhações.
Porém, como a gente veio de uma história escravocrata, a humilhação ela está presente nessas relações, não só de trabalho, como nas relações interpessoais dentro da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Então, por vezes as pessoas nem identificam que ela está sendo assediada, ela nem identifica o problema, ela acha, mas ele é meu chefe, ele é meu patrão, ele pode fazer isso, ele pode fazer o que ele quiser. Não, ele não pode fazer o que ele quiser. Existem leis trabalhistas que defendem, né, o papel do trabalhador, assim como também do empregador. E dentro dessas relações, a humilhação não cabe, em hipótese alguma. Não é porque ele está te oferecendo emprego que ele vai poder humilhar a pessoa. Então, dentro das escolas, acontece, como dentro de qualquer empresa acontece. E quais são as formas mais básicas disso acontecer? Troca de horário de trabalho, né? Simplesmente o empregador sabe que o empregado, o funcionário, ele não pode trabalhar em um determinado horário, ou ele até pode, mas a vida dele vai ficar tão conturbada, né, que é complicado, e aí ele vai lá simplesmente troca o horário de trabalho, sem conversar, sem questionar, simplesmente troca. E aí o empregador, né, vai ter que se submeter a isso por conta de que ele precisa trabalhar. E aí lá vai mais, né, uma submissão. Troca de local de trabalho, às vezes dentro de uma escola, por exemplo, você tem um funcionário que trabalha no pátio, um funcionário que trabalha na secretaria, um funcionário que trabalha mais na região ali do portão, e você faz as trocas ali sem estar qualificando a pessoa, né? Então aí você pega uma pessoa muito bem qualificada e coloca numa função que ela não vai colocar todo o seu potencial, e aí ela vai ficando cada vez se sentindo inferiorizada, né? E isso pode ser sim, né, uma tática de humilhação. Ou então quando você vai atribuir as salas de aula, você pode estar atribuindo as salas de aula para determinados professores, pensando justamente em classes mais complicadas, para que aquele professor não consiga resolver o problema. Então isso pode acontecer também, né? Ou então você coloca algum aluno que teve algum problema com aquele professor na sala dele para justamente continuar essa situação de problema. Isso pode ser sim um sinal de assédio, porque não foi conversado. Então acho que se é uma coisa às claras, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente conversa com o grupo, com a equipe, e a equipe ajuda a colocar, né, cada aluno no seu lugar mais adequado, cada funcionário no seu lugar mais adequado, mas a partir de uma conversa transparente. E aí sim você consegue não cair, né, nessa situação de assédio. Brincadeiras que humilham. Algumas pessoas, elas conseguem, né, ter essa prática e acabam humilhando sempre a mesma pessoa, falando algumas gracinhas para a mesma pessoa, e faz uma vez e todo mundo ri, faz duas e faz três, e começa a ficar uma prática realmente. Aí a pessoa começa, né, a se sentir incomodada, e aquilo não para, Então isso sim é assédio. Desvalorizar o potencial da pessoa, né? Como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa tem um potencial muito grande, ela pode trabalhar, por exemplo, na secretaria da escola, ou ela pode trabalhar com uma turma com bastante dificuldade, ela tem potencial para aquilo, ela tem conhecimento, e aí pegam e dão alguma coisa para que a pessoa faça que não tenha desafio nenhum, né? Então a pessoa começa a se questionar do seu potencial. Então sempre o assédio moral ele vai levar a esse questionamento do potencial da pessoa, da hombridade da pessoa, ela se questiona. Então aí como entre os problemas psicológicos. Existe outra forma de você ignorar a pessoa, né? Você é o chefe da pessoa, aí você entra na cozinha, ela tá lá, você entra, sai, não cumprimenta, não comenta, não fala nada, como se a pessoa não estivesse ali. E pior, quando tem duas ou três pessoas, você se refere a uma a outra, e aquela pessoa em específico, ela, né, como se ela não estivesse ali.
né? Ou então você vai naquele ambiente, numa sala, a pessoa tá lá conversando com uma outra, você entra na conversa e retira a pessoa do ambiente, deixando a pessoa sozinha, né? Eu trabalhei numa escola uma vez, era muito engraçado, mas tinha um lado da sala que ficavam os professores mais antigos e um lado da sala que ficavam os professores mais novos. Eu achava aquela situação estranha, né? Mas eu achava que era natural. Até que um dia uma das professoras mais novas sentou, né, na outra ponta. E aí a professora que sempre sentava ali pediu que ela saísse dali, porque ali era o lugar dela. Eu achei aquilo tão estranho, mas aí ficou muito claro que dentro daquela unidade escolar, né, havia sim uma relação muito ruim com as pessoas novas, tanto que as pessoas que tinham mais tempo na casa, elas tinham as suas cadeiras marcadas e achavam que eram donas, né? E a professora não saiu, até criou-se uma situação conflitante ali rapidinho, mas ela não tinha por que sair, né? Ali não foi considerado um assédio, lógico, porque a pessoa foi lá, sentou, mas ficou muito evidente que aquele grupo de professores mais antigos, eles não estavam recebendo o grupo mais novo de forma tranquila. Isso poderia, sim, levar a um problema, né, específico de assédio lá na frente. O assédio também pode evidenciar algum problema da pessoa ou alguma característica física da pessoa que a deixe chateada, e aí a pessoa percebe que ela fica chateada e ela reforça, né? Pode estar chamando a pessoa de a gordinha ou a magrela ou a que usa óculos, não referindo a pessoa ao nome, ou, né, tipo, vem aqui, não fala o nome, e aí quando tá no grupo tira o sarro daquela situação, ou tira o sarro porque o carro dela é diferenciado, e aí começa o carro da pessoa sempre virar piada porque o pneu furou ou porque a cor do carro era isso, aquilo. Sempre o assunto é a pessoa, né? Isso é assédio, porque você vai estar transferindo aí uma situação muito ruim e a pessoa, né, vai estar incomodada, porque só ela que é o comentário, né? Não tem sentido. Essa pessoa vai acabar ficando isolada e esse isolamento pode trazer problemas de saúde, né? E ainda mais quando esse isolamento ele acontece de forma sistemática, sempre ele é tirado do grupo, sempre ele é colocado de forma diferenciada. Ou então o grupo está falando de alguma coisa, a pessoa entra, o assunto muda, né? Porque a gente percebe quando isso acontece. Então temos que estar muito atento para essa discriminação que acontece dentro, né, dos ambientes de trabalho. Questão da água, do café, né? Às vezes está todo mundo tomando café, chega uma pessoa, o grupo sai, todo mundo sai de perto e a pessoa acaba ficando sozinha, né? Então a gente percebe ali que aquela pessoa está sendo isolada do grupo. Outra coisa que pode acontecer é a questão da fofoca, né? Quem está produzindo assédio pode estar inventando uma situação daquela pessoa ou mesmo contando um particular dela e aquilo de repente começa a virar coisa de engraçada e todo mundo comentando e aí a pessoa começar a ficar incomodada com esta situação. Todos esses fatos, eles acontecem na vida do trabalho, né? E quando ele acontece a partir da chefia ou de um colega, com o intuito realmente de que aquela pessoa saia dali, que a pessoa peça demissão, ou que a pessoa mude o seu horário de trabalho, ou que a pessoa simplesmente vá procurar uma outra coisa para fazer num outro ambiente, é assédio moral. E a lei é muito clara, né? Isso tem que ser combatido. O problema é identificar, porque parece coisa corriqueira, parece bobeira, parece até mimimi, né? Mas não é nada disso. É a relação de trabalho que ela não é saudável. Então, lembrando, nós viemos de 350 anos de escravidão. E essa relação faz com que a relação do trabalho no Brasil seja uma relação de total submissão. Isso não é saudável. Não é saudável nem para o empregador, nem para o empregado. Então, se você perceber que você está passando por assédio moral, procure, né, um advogado, o seu sindicato ou a chefia, enfim,
Põe um ponto final nisso. Ninguém é obrigado a passar por isso, porque transforma-se em doença. E aí o seu rendimento profissional vai lá embaixo e daqui a pouco você vai estar sendo considerado um mau profissional, quando na realidade você está passando por um problema real. Não permita que isso aconteça. E se você perceber que os seus colegas estão passando por isso, vamos levantar a discussão, né, em reuniões pedagógicas, em reuniões de ATPC, né, colocar nas claras o que é o assédio, até onde vai o limite da chefia, até onde não vai o limite da chefia, para que as relações de trabalho sejam o melhor possível. Todos ganham com isso, o empregador e o empregado. Ok? É isso que o canal Aloxi deixa hoje. Aproveita, deixa seu comentário aqui se você já passou por isso, se inscreve no canal, assim você vai estar recebendo novos vídeos e ajudando o nosso canal a crescer. Te aguardo então no próximo vídeo. Até mais!